Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, a palavra de Deus neste domingo ainda nos recorda desta vigilância que devemos ter com a nossa vida, de modo especial a nossa vida espiritual. A parábola dos talentos era uma moeda no tempo de Jesus, mas significa aqui aqueles dons, aquelas graças e, no sentido que nós usamos hoje, os talentos que Deus nos deu, os carismas que Deus nos deu e nos dá. De tudo isso que recebemos do Senhor, nós haveremos de prestar contas. Recordo aqui este grande santo do século XX, o Padre Pio. Ele era sabedor de tantas graças e bênçãos e dons que recebeu, e ele dizia: se Deus tivesse dado o que deu a mim ao mais inútil dos seus servos, o mais inútil teria feito melhor uso. Ou seja, ele tinha noção da grandeza dos dons que recebeu. E em nossa vida muitas vezes passa batido. Nós não nos damos conta das graças que Deus nos dá. De modo especial dos carismas. Os carismas são dons que Deus dá a todos nós. Ele não escolhe alguns para dar carismas e a outros ele só nega. Ele é Pai. Ele dá carismas a todos. Os carismas são dados a cada cristão não para si mesmo, mas para colocar a serviço dos outros. E, de modo especial, como nos ensina a igreja, para a edificação da igreja. São Paulo vai insistir isso em uma outra leitura que não está no dia de hoje. Ele vai dizer: a uns deu a capacidade de pregar, a outros de falar, a outros de cantar, a outros de fazer isso, aquilo, a outros de ensinar. A cada um ele dá uma capacidade. E essa capacidade, como carisma, como dom de Deus, ela frutifica se nós colocamos a serviço dos outros. Podemos cuidar e olhar na história da igreja quantas vezes Deus deu um carisma específico a uma pessoa, a um grupo, e este grupo ou esta pessoa, como que nós dizemos popularmente, traiu o carisma. Nas congregações religiosas isso é muito visível. Quando as congregações religiosas se afastam do seu carisma. Quantas congregações Deus suscitou de freiras, de frades, de religiosos e religiosas, cujo carisma, por exemplo, era cuidar dos mais abandonados, educar os mais pobres. E nós vemos essas mesmas congregações hoje educando os mais ricos. E os mais pobres não têm acesso às suas escolas. Quando o carisma é servir ao pobre e servir aqueles que mais necessitam, e é traído o carisma, podemos ver que essas congregações vão desaparecendo. Por quê? Porque abandonaram o carisma, traíram o carisma que receberam. Na nossa vida também é assim. Deus nos dá as capacidades para servir aos outros, e se nós não usamos essas capacidades para servir aos outros, elas atrofiam e morrem conosco. Por isso é necessário também lembrar que a segunda leitura nos fala desta vigilância. Nós, como cristãos, somos filhos da luz. Deus Pai é luz, não é trevas. E, portanto, nós devemos estar preparados para a volta de seu Filho. Diz São Paulo que o dia do Senhor vai nos surpreender como um ladrão se nós não estivermos preparados. E por isso, como não somos da noite, nem filhos das trevas, não fiquemos dormindo. Tem gente que fica dormindo uma vida inteira na igreja, vai ao domingo à missa, mas está dormindo. Não ainda despertou para os carismas que recebeu e não colocou os carismas que recebeu a serviço dos outros. Ele, às vezes, ou ela está preocupado com tanta coisinha no mundo, mas as coisas importantes, o serviço ao próximo, o serviço aos irmãos, ele não tem tempo. Ele recebeu o carisma, às vezes de pregar, de ensinar, de educar, de cantar, de fazer algo por seus irmãos, mas não faz. E então São Paulo diz: sejamos vigilantes e sóbrios. O que é a sobriedade? Sobriedade não é só não beber bebida alcoólica. Sobriedade
é um sentido muito mais amplo. É com aquilo que recebemos do Senhor, com a vida que temos, colocar a serviço dos outros, estar despertos. Ser sóbrio também é viver no mundo, sabendo que este mundo passa, que nada aqui é permanente e que nós não vamos levar nada deste mundo. Quanta gente que passa pelo mundo preocupado apenas em acumular, em ter, em parecer. Estes não são sóbrios. Estão preocupados com o ter, o poder. E aqui nós devemos nos recordar também, nesse dia que de modo especial no nosso país se realizam essas eleições municipais. A igreja nos ensina que a política é a grande arte de servir. E nós não vemos isso. Por quê? Porque também nosso povo, nós costumamos dizer, os políticos são corruptos. Políticos corruptos não caem do céu ou vêm do inferno. Eles são a consequência de um povo corrupto. Um povo que se vende. Um povo que troca votos. A corrupção começa nas nossas famílias. Ela não vem de fora. Há tantos exemplos de santos e santas que foram governantes, que foram homens e mulheres políticos e que viveram bem a sua fé e que procuraram a justiça social e que procuraram implantar aqui na terra, ajudar a implantar o reino de Deus. Nesse dia, nós que já cumprimos nosso dever e aqueles que ainda vão cumprir o seu dever de votar, a sua obrigação no nosso país, recordemos disso. Os políticos, aqueles que se colocam como candidatos, devem estar a serviço nosso, a serviço de uma sociedade justa. Não se pode votar em quem planeja a morte de inocentes, em quem planeja a exclusão. Por isso é necessário na nossa vida cristã sermos, como bons cristãos, bons patriotas. Não é possível dizer-se cristão e não votar, nem que seja um voto de protesto, mas é necessário votar para dizer: estamos à procura de alguém que nos sirva. E a igreja nos ensina também, se nós nos sentimos vocacionados a servir aos outros na política, devemos oferecer condições para que estes que são corretos, que são justos, que são cristãos, que buscam viver o Evangelho, também possam nos servir como políticos. Também recordemos, a primeira leitura fala desta mulher que não dá desgosto ao marido. É uma forma muito bela no livro dos Provérbios de falar dessa mulher que está sempre trabalhando, está sempre buscando servir a seu esposo e a sua família. E aí a palavra de Deus, no livro dos Provérbios, nos diz assim: o encanto é enganador, a beleza murcha, é outra forma de dizer. A verdadeira beleza está no serviço. Esta mulher de que fala o livro dos Provérbios é símbolo da nossa alma. A nossa alma deve estar a serviço, deve estar dia e noite procurando o que fazer. Vejam, a primeira leitura fala desta mulher que desde cedo está em pé para servir. Essa mulher diz assim: procura a leilinha, com habilidade trabalham suas mãos, ela estende a mão para a roca, seus dedos seguram o fuso, ela abre suas mãos ao necessitado, ela estende as suas mãos ao pobre. Este é o símbolo de uma alma que realmente busca Deus, servir aos seus e servir ao próximo, estar desperto desde cedo, que a ociosidade não nos tire do caminho de Deus. Este é o grande motivo hoje da palavra de Deus, que a ociosidade não nos tire do caminho de Deus. Quanta gente que diz que é encontrado fazendo nada, a gente pergunta o que está fazendo e diz: eu estou passando tempo. E assim passa uma vida de passatempo. Aquele tempo que nos é dado de descanso, aquele tempo que nos é dado de ócio, seja empregado também para Deus e ao próximo. E então veremos que nos apresentaremos diante do Senhor com as mãos cheias. Que assim o Senhor nos guarde e nos conforme a sua vontade.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Desligar aqui, não desliguei o gravador, não consegui. Irmãos e irmãs, juntos